Você não fez o Queria trabalho? muito ter feito, queria muito ter feito. Eu vou te explicar por quê. Calma, agora você vai ver, porque aí o protagonismo estava correndo atrás dela. Vai, como é que aconteceu? Ai. Fala. Eu tô falando muito, gente. Não tô Não, deixando foi, vocês tá. falarem. Mas você veio Não. pra falar, só você. Ah, é? É Então você tá. que tem que falar. Tá O pessoal bom. quer ouvir Então você tá certo. falar. Eu Não, vejo gente. todos. E outra coisa, quando a gente fala aqui, às vezes, um pouco mais que o convidado, a gente toma esporra. Ah, é? Esporro do Ah, então chat, tá. Tá falando mais que o convidado. Deixa o convidado falar. Fala Pô, Tá. Pode Tá bom. falar. Bom, aí, onde é que eu tava? Você estava ali nos comerciais que o cara contratou você Foi, aí eu virei garota propaganda, eu era reconhecida na rua. E era muito engraçado, né? Porque as pessoas achavam que eu era uma mulher enorme. E além de eu ser baixinha, eu era muito menina ainda. Então, eventualmente eu era abordada na rua assim, mas como você é pequena, eu chegava em casa pé da vida. Por isso que eu quis comprar o carro. Porque aquilo foi virando um trauma. Toda hora, mas você é muito magrinha, você é muito pequenininha, ninguém se conformava. Porque eu aparecia nos comerciais plano americano, um mulherão. Eu era uma menina, eu era muito nova, eu tinha 14, 15 anos. Além de ser baixinha mesmo. Então eu Você mesmo. chegava Mas o carro em casa era pra quê? Pra você pra andar comprar o em carro, plano americano? pra eu comprar o carro, porque eu andava de ônibus. E era um todo mundo- sucesso. Era um sucesso, uma loucura. E aí eu falei, não, eu tenho que comprar um carro. Comprou uma Aí Kombi. comprei um Fusquinha. Porque Fusquinha a Kombi é amarelo. mais alta, né? Pô? Todo ferrado, o Fusquinha. O freio ruim, todo ruim. Meu Deus. Comprei o Fusquinha. E eu sempre fui sempre tudo apressado, é tudo pra ontem, é pra ontem. Aí eu falei assim, eu tenho que dirigir, mas eu não vou pagar autoescola, porque eu preciso viajar pro Rio para ir pro tablado. Caramba. E aí eu peguei e falei assim, não vou fazer autoescola não, que é muito caro. Eu falei, mãe, virei pra minha mãe e falei, mãe, como é que eu faço para aprender a dirigir? Ela falou, mãe, filha, eu tenho um senhor que pode te ensinar. Aí consegui um senhor para me ensinar a dirigir. Coitadinho, ele não sabia onde estava se metendo. Deus. Aí ele começa a me dar aula de direção, me levou para um lugar que podia dirigir e tal. Aí ele foi me ensinando, eu falei, mas vai logo, como é que é? Aí ele foi, olha, é o seguinte, primeira, aí você vai soltando aquela coisa daquele da jogo. embreagem, solta tá o bom, e freio. agora? Segunda, vai, segunda, terceira, quarta. Aí primeira, segunda, terceira, quarta aula, eu já meio segura, eu falei, tá bom, tudo certo. Não precisa mais não me ensinar. Ele arregalou o olho e falou, não é assim não, a gente tem que sair na rua, tem que ensinar outras coisas, dar ré, estacionar. Tá bom, depois a gente vê isso. E era assim, Meu depois a gente vê Deus isso. Eu falei, do céu. imagina, já tô sei até dirigir. vendo aí. Eu já sei dirigir. Também. Já tô até vendo. Pô. Aí passou. Um belo dia chega minha mãe em casa e minha tia morava com a gente, andando de um lado para o outro, muito preocupada. Aí minha mãe falou, o que você tem? Ela falou, Patrícia não chegou ainda. Aí minha mãe, imagina, Patrícia nunca chega cedo em casa, porque eu estava sempre na rua, porque eu ensaiava fazendo teatro. Eu ensaiava de noite porque as pessoas trabalhavam de dia, só podia ensaiar de noite. E eu ensaiava de noite, chegava tarde em casa. Minha mãe vivia preocupada, mas já estava acostumada. E falou para minha tia, mas o que há? Ela sempre chega tarde, por que você está preocupada? Não tem nada diferente nisso, a rotina está igual. Minha tia, tá bom. E minha tia não queria falar para não deixá-la preocupada. Aí chegou uma hora que minha tia não aguentou. Falou assim, ela foi de carro. Aí as duas... Puta, meu Deus. Ligou logo o noticiário. Aí minha mãe... Filha, foi de carro, liga o noticiário. Liga o noticiário, liga a TV. Aí a minha mãe Tá falou louco. assim... Mas como assim ela foi de carro? Você deixou ela ir? Ela falou, quando eu cheguei aqui, ela já tinha saído. Ela não sabe dirigir, pelo amor de Deus. Ela só fez algumas aulas. Ela ficou louca. E eu dirigindo. E eu na rua com o carro. Quando eu voltei, eu fazia assim. Eu olhei para elas, as duas no portão do prédio. Eu falei, abre o portão, porque a gente que abria. Abre o portão, abre. Elas abriram. Sai da frente. Sai da frente. Eu mirando assim para mirar a entrada do portão, eu não sabia. E fui. Mas, assim, várias coisas aconteceram. Ela não conseguia me segurar. A George, meu grande amigo, que sempre ia à minha casa, dizia assim, dona Marlene, não se preocupa, não. Quem dirige o carro de Patrícia é Jesus. Só não se preocupa. Aí eu saía com o carro. Um dia, eu estava dirigindo e eu tinha uma mania que era assim. Eu vi o sinal fechando, assim... Você queria passar. A muitos metros de distância eu vi o sinal fechado. Aí eu botava no ponto morto.
e ia no ponto morto. Sim. O freio sempre funcionava. Um belo dia eu fiz isso e o freio não funcionou. Meu Deus. Eu estava atrás de um caminhão. Eu tô rindo porque é engraçado. Eu sei que foi uma situação de risco, mas é engraçado. Sabe, é caminhão caçamba que fala? Pô, pode estar Aí- debaixo dele, né? Foi. Aí faltou freio. Eu fui entrando embaixo do caminhão. Meu Deus. O Fusca foi fazendo assim. Que isso? E eu entrando. Só que ele já estava ponto morto. Aí foi pela inércia mesmo. E tinha o meu ex-namorado estava do meu lado esse dia. Ele ficou, eu olhava, ele estava branco. Ele branco e ele fazia assim com o pé no freio. Tipo, querendo frear, né? O desespero. Ele ficou tão nervoso que ele não lembrou de me dizer assim, puxa o freio de mão. Porque eu, inexperiente, eu não lembrei também. Claro. E ele não falou nada. Tava em E o choque. Fusca entrando e amassando, ele em choque. E o motorista do caminhão descendo assim, pasmo. E eu rindo. Eu ria tanto, E mas ninguém eu se ria. machucou, não tinha? Não. Eu Graças só a ria, Deus, porque né, quando Débora? eu percebi que não era nada, eu comecei a rir muito. Mas o carro acabou. O carro na frente acabou, mas estava andando, tranquilo. Porque o motor do Fusca não é atrás? Era Atrás. Era. Aí ficou tranquilo. E eu rindo muito, o moço É verdade, desceu, o o moço motor era desceu atrás, do Fusca. caminhão. Eu falei assim: não tem problema não, tá tudo certo. O senhor faz o seguinte, o senhor vai pra frente um pouquinho, que aí libera o meu carro, tá bom? Aí o cara assim, tá. Aí entrou no caminhão, saiu. E várias outras situações. Uma vez eu vinha numa rua, na Encruzilhada, um bairro chamado Encruzilhada. Eu morava numa Arruda. Eu vinha não sei de onde. E aí é o seguinte, eu vinha numa rua aqui e eu teria que pegar a direita para ir para minha casa, mas não podia. Eu tinha que ir direto e fazer um retorno qualquer e para poder pegar. Eu resolvo, não sabia dirigir, eu resolvo pegar a direita. Quando eu pego a direita, eu dou de cara com o Scania, sabe o caminhão Scania? Sei, Boa, Mas de Scania. cara, eu fiquei assim, ó, eu e o Scania. Nossa. Nesse dia eu não ri, não. Nesse dia eu tive muito medo. Um perigo, assim. Aí eu freiei o carro, graças a Deus o freio funcionou. Claro, o motorista pálido. Eu deixei muitas pessoas Ele em freou pânico. em cima, vocês frearam em cima, Sabe os aquele dois? barulho que ele faz quando freia? Mas o motorista da Scania ficou pálido e Ele você ficou tranquila? assim. Porque o... Porque eu pensava assim, bom, já foi. Desci do carro, olhei para ele e falei assim, não precisa fazer confusão, né? Porque isso, assim, gente, 15 anos, 16 anos, sem carteira. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, Você não não queria aconteceu com- nada. O senhor só faz o seguinte, fica tranquilo, eu vou dar uma resinha aqui. E os carros passando, um anjo da guarda aparece e fala assim, eu vou te ajudar. Tá bom, segura aí o trânsito para eu poder dar ré e pegar de novo o coração, assim. Mas, assim, perigos. As pessoas andavam comigo no carro, eu sempre deixava todo mundo apavorado. Todo mundo tinha uma história de trauma quando andavam de carro comigo. Tinha um amigo de teatro que andou uma vez comigo. Aí ele falou, você me dá uma carona, é teu caminho? Eu falei, dou. Aí ele falou assim, vamos. Entrou no carro, a gente foi andando e falou, é ali, Patrícia, próxima à direita. Eu, tá bom, frum, quarta marcha. Eu virei, entrei. Ele assim, ó, você não reduz? Eu falei, ué, tem que reduzir? Tem que reduzir. Você deu a quarta e foi. E foi. Aí um Jesus. outro amigo meu, Adriano Marcena, queridíssimo de teatro, Deus ele conduz entrou uma mesmo. vez no carro comigo e viu que eu fazia essas coisas, essas peripécias, curva em quarta marcha. Falou, Patrícia, tem que reduzir. Ah, como é que é? Me ensina. Aí ele me ensinou. É assim, Patrícia, que você vai fazer uma curva, você reduz. E aí a vida seguiu. E eu fui aprendendo a dirigir. Uma vez aqui no Rio, eu dei carona para uma atriz. Eu estava tão tensa. Eu falei, meu Deus, eu não posso dar vexame. Ela saiu do carro, olhou para mim, uma atriz mais velha, Jaqueline Lorance. Falou Jaqueline assim, Lawrence. você dirige muito bem. Eu falei, obrigada. Mal não sabe sabe. ela do E passado. você hoje você dirige hoje? Muito Hoje em dia? bem. Imagina- Muito bem. Imagina você fazer o papel protagonista do Uber. Uma vez eu fui fazer, eu vou arrasar. Protagonista do Uber. Eu vou arrasar. Olha, uma vez eu fui fazer uma cena com Wilker e Glória Pires, que eu tinha que dar ré. Gravando ré, volta. Gravando ré, volta. Eu tava gelada. Tu atropelou quantas vezes o Wilker? Eu tava Serginho, você acredita que eu arrasei? Sério, bicho? Eu fiz bem. Porque a insegurança era tanta que eu falava, eu não vou conseguir. E você não ligou pra esse Eu não senhor vou que te conseguir. ensinou a dirigir? Não, nunca. Uma vez eu saí de uma concessionária com um carro novo em folha. Em folha, um carro.
E eu e minha mãe, eu consegui sair. Sabe quando você sai, carro zero, e bateu o carro? Ah, mentira, cara. Mas eu batia, era tudo bobeira, tudo batida de bobeira. Era assim, arranhar, sabe, do lado. Sei. Então eu fui saindo, arranhei no portão. Frem. E fui, eu Mas nem olhei como pra carro trás. zerinho é Eu horrível nem olhei, isso. horrível. Eu fiz Eu nem olhei sensação pra péssima. Na trás. internet agora a pessoa fala assim, a sensação de filmar a sua esposa quando sai da concessionária. Você viu isso na internet? Não, não. Aí todo mundo batendo palma, meu irmão, a mulher saiu, bateu pra cá, capotou pra lá. Você não viu isso, não? Não vi. Meu amigo, meu irmão. Todo mundo filmando, batendo palma, a mulher saiu. Ela deu maior vexame. Ela bateu no carro aqui e capotou, meu irmão. Fez... Caramba. Tá na internet isso aí rodando, cara. Mas mulher- eu era assim, eu ia entrar no prédio que eu morava, em Copacabana, aí, isso aqui no Rio, né, já. Aí, assim, a subida da garagem era um negócio que fazia assim. Aí eu olhava, falava, vou tentar. Aí subia. Não conseguia. Ficava entalada. Falava, não vou conseguir, vou bater o carro. Aí puxava o freio, descia e chamava. Alguém. Era uma parte hotel, tinha as pessoas para ajudar. Tira lá para mim. Eles vinham rindo da minha cara. Eu nem ligava mais. E Não, eles tira lá para tiravam. mim, não consigo não. Aí tirava.